Hoje eu tô fazendo esse vídeo para falar de algo que eu tô colocando sempre nos meus posts, que é, no finalzinho deles eu sempre coloco para gestantes, tentantes e puérperas buscarem uma ajuda especializada. Isso porque, dentro da psicologia, a psicologia é uma área muito diversa e existem várias especializações. Você pode ter especialização na área da educação, especialização na área hospitalar, você pode ter especialização na área educacional, na área clínica. E a área que eu atuo é a área que é especializada na perinatalidade. A psicologia perinatal, ela é uma área da psicologia que é focada no estudo e na atuação do psicólogo junto com pessoas que estão vivendo o ciclo gravídico puerperal. O ciclo gravídico puerperal, ele compreende aquela fase entre gestação, parto e pós-parto, que mulheres e famílias passam, um período bem crítico e intenso de transformações, rica em significações e ressignificações, em trabalhos de elaboração. E exatamente por essa riqueza é que a gente tem uma área que vai focar o seu olhar para essas pessoas. Por que então buscar uma ajuda especializada, né? Afinal de contas, a gente tem muitas terapias, tem terapeutas maravilhosos por aí, a terapia é ótima, eu super recomendo, mas existe uma especificidade desse momento do ciclo gravídico puerperal que a terapia tradicional, né, aquela convencional que hoje em dia a gente tem nas faculdades, que são ensinadas nas faculdades e que se atuam nos consultórios, elas não conseguem captar essa especificidade, né? Não conseguem incorporar umas necessidades que são específicas para uma mulher que está grávida, para um casal que está grávido ou para uma família que está esperando a chegada desse bebê. Essa especificidade tem alguns aspectos dela, né? O primeiro deles é porque quando a mulher está grávida e ela precisa trabalhar algumas questões, ela não vai ter o tempo da psicoterapia convencional para fazer isso, né? Geralmente, em terapias, as pessoas levam meses, anos para trabalhar as suas questões. O bebê não vai esperar os meses e os anos para chegar. Ele vai chegar daqui a 9 meses no máximo. E quando ele nascer, ele vai chorar porque ele quer ser cuidado. E a mãe e o pai e a família vão ter que estar prontos para dar conta e para cuidar e para garantir o desenvolvimento dessa criança. Por isso que uma terapia convencional, que vai trabalhar as questões mais profundas, que vai resgatar dados e memórias lá da infância, talvez elas não consigam atuar de uma maneira mais efetiva com famílias que estão no ciclo gravídico puerperal. A principal função do atendimento dentro da psicologia perinatal é preparar mulheres e homens para serem pais. Eles nunca foram antes. Muitas vezes, na nossa sociedade hoje, a gente tem famílias nucleares muito reduzidas. Então, nem essa mulher e nem esse homem passaram por experiências com crianças pequenas ou experiências de maternagem. E eles vão passar por essa experiência nesse primeiro momento. É um momento em que tanto o homem quanto a mulher, eles ficam voltados para as questões da maternidade, né? Isso a mulher, até mesmo por causa do processo gestacional, da gravidez, das mudanças no seu corpo, isso é muito forte. E para os homens, que cada vez mais se envolvem com esse processo, eles também vão sentir os efeitos do que é a chegada de uma criança. E o foco, os interesses, a preocupação se volta para as questões da maternidade, para as questões do desenvolvimento dessa criança. Esse aspecto ele é importante porque isso faz com que as pessoas fiquem um pouco mais vulneráveis e, além de tudo, elas vão estar focadas em entender o que elas precisam fazer para garantir a sobrevivência dessa criança. Isso é uma coisa até instintiva do ser humano, porque nós somos uma espécie e, como espécies, nós queremos garantir a sobrevivência e a perpetuação dessa espécie. E quando você se torna pai, você está ali atuando como espécie, não mais como indivíduo.
Você está ali para atuar e garantir a sobrevivência e a perpetuação da sua espécie. Um outro aspecto que a psicologia perinatal trabalha é que hoje na nossa sociedade a gente acredita que a mulher já nasce sabendo ser mãe, e isso não é verdade. A mulher não tem isso como instinto. A maternidade é uma construção que se faz ao longo do tempo, com acertos e erros. E ela vai precisar lidar com esse mundo, com esse universo desconhecido e com a sua forma de aprender. E o psicólogo perinatal, ele é capaz de auxiliar nesse processo e de orientar, caso seja necessário, até com trabalho de psicoeducação, para falar sobre, por exemplo, parto, sobre amamentação, sobre os cuidados com o recém-nascido, sobre as necessidades do desenvolvimento de uma criança. E o psicólogo perinatal, ele está preparado para isso e para fazer esse atendimento de uma maneira efetiva e breve, no tempo da gestação, no tempo do que é necessário para os cuidados com o recém-nascido, né? Um outro aspecto importante que a psicologia perinatal também vai trabalhar não é só, por exemplo, a mulher que chega para o atendimento. A mulher sozinha, ela não cuida de uma criança, é muito puxado, e não só por ser puxado, é difícil mesmo, né? Então, a mulher, por exemplo, que chega em casa depois de fazer um parto normal, depois de fazer uma cesárea, que está amamentando, ela não vai ter tempo no começo de fazer comida, de limpar a casa, de pensar em outras coisas que não seja garantir a sobrevivência daquela criança. Então, ela precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio é algo que também pode ser construída com o trabalho dentro da psicologia, com o psicólogo perinatal. Então, por essas questões, é que o trabalho especializado, ele pode ser mais efetivo do que um trabalho de psicoterapia convencional, exatamente por causa das características que são específicas desse período, que é o período do ciclo gravídico puerperal. Então, eu fico por aqui e acessem o meu site www.tamarabocatelli.com.br. Você pode também acessar minha página no Instagram, no Facebook e a Psicologia na Maternidade, que é meu canal no YouTube. Valeu, obrigada!